Pessoal, muito bom dia. Agradecendo mais uma vez aí a Mondiale por essa oportunidade de falarmos um pouquinho do nosso destino. Eu vou tentar falar o máximo que eu puder, no mínimo de tempo que a gente tem, mas, como ele falou, caso de dúvidas, a gente fala no final, tá bom? Que aí fica mais fácil. Bom, pessoal, as primeiras informações que eu gostaria de dar é atualizando sobre o Covid, né? Então, como todo mundo sabe, a Grécia faz parte da comunidade europeia. E por isso ela tem que seguir as regras da comunidade. Infelizmente, no momento, a comunidade não libera brasileiros para entrar em qualquer país da comunidade europeia, então, no momento, os brasileiros não podem entrar na Grécia, mas esperamos que isso em breve possa mudar e nós possamos ir, né, enviar os nossos clientes e, quem sabe, nós mesmos irmos para lá também. Tudo está funcionando normalmente lá na Grécia, tá? Tanto em Atenas quanto nas ilhas, sejam museus, mas tudo tem uma regra nova, de higienização, enfim. Cada um recebe as orientações quando chega ao destino, tá? A Grécia foi e é ainda um dos países com menor taxa de contaminação de Covid. Então, isso é excelente e a gente pretende continuar dessa forma. Por isso, com o aumento que houve agora em alguns países europeus, eles estão tomando outras iniciativas, outras regras, para também que não aconteça o aumento de casos lá, que, logicamente, é o que menos se espera. As máscaras são obrigatórias em todos os lugares fechados, e elas são sugeridas nos lugares abertos. Então, lugares abertos ainda, pelo menos, não são obrigatórios. Isso em toda a Grécia. Então, depois desse panorama, vamos então falar um pouquinho da Grécia. Bom, ela possui 15 mil quilômetros de costa. Apesar desses 15 mil quilômetros de costa, nós somos um país bastante pequeno. Nós somos praticamente do tamanho do estado do Paraná. Mas desses 15 mil quilômetros, nós temos 6 mil ilhas, sendo que aproximadamente nós podemos dizer que 220 e poucas delas são habitadas. Então, nós temos a eternidade para visitar a Grécia sem repetir nenhuma ilha. Uma coisa importantíssima sobre os nossos produtos é que não são circuitos, tá? Nós não temos uma viagem em grupo com guia acompanhando. As viagens em grupo são feitas conforme as empresas, as operadoras vão montando os grupos, e aí sim nós temos uma viagem em grupo com guia. É possível customizar absolutamente todos os roteiros que nós temos, tá? Logicamente, se alguma coisa não for possível, o nosso operacional sempre vai dizer, isto não é possível de se fazer, ou isto é, tá? Caso haja alguma coisa. Então, pode motorista, guia privativo, helicóptero, todas essas coisas são possíveis, né? Depois, aquela coisa do pagando bem, que mal tem, né? Então, claro que nós fazemos, sem problema nenhum. Então, tudo é customizado pela Renaissance. O Leonardo me pediu para que nós fizéssemos, então, a propaganda da nossa promoção em conjunto com vocês, né? Então, todos os roteiros do Caderno da Renaissance, todos, não só os de Grécia, mas os outros também que nós temos de Turquia conjugados, são os preços de 2020 para viagens em 2021. Vendas, reservas efetuadas até o dia 31 de dezembro de 2020. O pagamento da Mondiale será em 12 vezes, com entrada depois de 60 dias da data da reserva. Então, gente, aproveitemos a oportunidade, porque realmente vai valer super a pena. Vamos falar um pouquinho de transporte público. O transporte público de Atenas é super simples, nós temos só 2 linhas de metrô, uma de tram. Logicamente, esses preços que estão aí podem ser alterados, até o momento não estão alterados. Então, nós temos ticket de 90 minutos, ticket de 24 horas, pode-se usar conjugado o metrô e o tram, né? As estações são lindíssimas, como essa aí, a parte de cima da estação de Atenas. Muitas delas têm algumas partes arqueológicas, como vocês podem ver aqui nesse cantinho da direita. Todas essas peças expostas.
enfim, são os pequenos sítios arqueológicos. Nós temos o City Tour de Atenas, regular em espanhol, que são incluídos nos nossos produtos, tá? Eles podem ser alterados para, se o cliente às vezes prefere em inglês, pode ser em inglês também regular, ou pode ser privativo, inglês, espanhol e português. Português sempre a ressalva de que na alta temporada nós temos pouquíssimos guias que falam português na Grécia. E, logicamente, eles não trabalham somente para a Renaissance. Algum problema aí, gente? Não? Ok. Não, foi o Léo que acabou de entrar aí. Tá, não tem problema. Oi, Léo. Oi. Tudo bem? Bom, vamos continuar, então, passeando pelo City Tour de Atenas. Então, ele pode ser em privativo, como eu estava falando. Os guias em português são poucos na Grécia, então, sempre com antecedência, nós podemos conseguir. Aqui, alguns dos lugares em que se passa o City Tour, logicamente tem outros, mas esses, digamos que são os mais importantes. Então, a gente vai dar agora uma passadinha. Aqui a gente tem a Praça Síntagma, que é no centro de Atenas, é onde tem a estação principal do metrô. Ela fica desse lado, vindo para este lado aqui, de frente para o Palácio do Parlamento, onde existe a troca de guarda, que talvez não seja tão famosa quanto a de Londres, mas aqui nós temos uma troca de guarda bastante interessante também de se ver. Se não me engano, ela é feita nas horas ímpares, e é bastante interessante mesmo, sempre tem muita gente ali para ver. Vejam que vale a pena. O Templo de Zeus, que vocês também têm a imagem ali da Acrópole, que é do século VI a.C., o Arco de Adriano, que tem uma foto durante o dia e à noite, eu acho a noite mais bonita. Logicamente, né, foi construído em homenagem ao imperador Adriano de Roma, na época, né, de seu império. O estádio do Panafinaico, que é o estádio que se usa para as Olimpíadas atuais, né? O primeiro estádio olímpico foi em Olímpia, e a gente vai ver um pouquinho dele mais para frente, quando nós falarmos de Olímpia. Então, esse estádio, onde foi a primeira Olimpíada da Era Moderna, foi em 1896. O estádio de Olímpia, onde foi a primeira Olimpíada realmente, foi em 776 a.C., então faz pouco tempo que ele existe, né? A Acrópole, que para mim é o ponto mais alto, óbvio, desse passeio do City Tour, e onde termina o City Tour de Atenas. Acrópole quer dizer cidade alta. Acro quer dizer alta e pole quer dizer cidade. Então, cidade alta. Construída em 450 a.C., dedicada à deusa Atena, que era dita como a protetora da cidade de Atenas. Tá? Então, aqui a gente tem o Partenon, que é o edifício principal. Depois nós temos o Templo de Atena Nike, Nike porque é a deusa da vitória, inclusive a Nike, a empresa internacional de esportes, usou este nome exatamente por isso. Deusa da vitória, só que ao invés de dizer Nike, como nós dizemos lá na Grécia, eles americanizaram para Nike. O Teatro de Odeon, de Herodes, que ainda é utilizado, ele é utilizado para shows, teatro, ainda se utiliza durante todo o verão, é possível você participar de um show ali, é sensacional, gente, realmente, se alguém tiver essa oportunidade, é muito interessante. E aqui, do lado direito, embaixo, nós temos as cariátides, que essas aqui não são as originais, tem algumas no Museu da Acrópole e outras em outros museus da Europa. Enfim, não vamos discutir isso, né? Dizemos que foram roubadas, enfim, não é isso para a gente falar agora, mas de toda forma elas podem ser vistas no Museu da Acrópole, que vem em seguida, que é um museu lindíssimo. Ele foi inaugurado em 2009, como vocês podem ver, é uma construção bastante moderna, muito lindo. Do café e do restaurante, vocês têm a vista da Acrópole, como vocês podem ver aqui, vale super a pena. Ele é um café e restaurante, tem almoço e jantar.
Ele tem, inclusive, alguns pacotes, se alguém se interessar, dentro do próprio site do museu, você pode verificar até mesmo o cardápio. Aqui, esse chão é todo de vidro, então você pode ver toda a parte arqueológica que existe aqui embaixo, vocês conseguem ver. É maravilhoso, gente. Ele é inteirinho de vidro, vale muito a pena. A entrada dele é uma entrada em ticket inteiro, como nós falamos, né? Custa 10 euros. Para quem consegue meia entrada, estudantes, 5. Isso durante o verão. Durante o inverno é a metade desse valor, então é mais barato. Mas a gente tem também um city tour incluindo o Museu da Acrópole, que vocês também podem solicitar. Se a pessoa quiser, que ela vai, inclusive é interessante que ela faz a visita do museu com um guia, o que é muito mais interessante do que quando nós fazemos sozinhos, né? A gente pode ter mais detalhes. Vamos falar, então, um pouquinho agora dos locais de Atenas. O bairro da Placa é um dos lugares mais conhecidos, também do Monastiraki, que nós vamos falar depois. Ele é um bochicho histórico, né? Porque ele já está ali desde o século 19 antes de Cristo. Então, ele é conhecido por bares, restaurantes, só que ele é um lugar mais frequentado por turistas. O próprio grego não frequenta tanto o bairro da Placa, ele virou realmente um lugar muito turístico. Essas lojinhas têm muitos produtos para turista, lembrancinha, etc., mas sempre os lugares turísticos são mais caros, né? Nós sabemos disso. E muitas vezes, os restaurantes, por exemplo, a comida, além de ser mais cara, ela não é tão, digamos, original, né? Eles sempre dão uma modificadazinha. Então, por isso até os gregos preferem os bairros mais tradicionais, como o bairro do Monastiraki, por exemplo. Seguindo pela Placa, você desce um pouco mais, vocês podem ver, é bem pertinho da Acrópole, então você vem descendo aqui pela Acrópole, tem o bairro da Placa, desce mais um pouco, vem no Monastiraki. Aqui a gente tem o tradicional bazar da cidade, que é o Ilsorum, da época ainda da tomada dos turcos, né? Por isso que esse nome não se parece muito grego, é exatamente por isso. Tem excelentes opções de restaurantes, bares aos montes, cheíssimos no verão, essas ruas ficam lotadíssimas e são muito frequentados pelos próprios gregos. Então, assim, para quem quer conhecer como é a vida do pessoal, eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosto muito disso, eu vou ao lugar, eu gosto de ver como eles vivem, né, como as coisas que eles gostam, que eles frequentam e tudo mais. Então, o Monastiraki é um bairro mais realmente tipicamente grego. A Placa você tem que conhecer se você vai a primeira vez, com certeza. Parar em um bar, tomar um café, tomar um drink ou alguma coisa assim, vale a pena sim, tá? Aqui no Monastiraki já não tem tantas lojinhas como na Placa, mas no centro de Atenas, na rua Hermú, ali perto da Praça da Síntagma, sim, tem muitos lugares para se fazer compras também. O Monte Likavitos, que nós chamamos, ele é um lugar onde as pessoas quase nem sabem que existe lá em Atenas, e é um lugar interessantíssimo, porque tem uma vista 360 graus da cidade, ele inclusive fica mais alto um pouco do que a própria Acrópole, como vocês podem ver aí na foto, dá para ver a Acrópole de lá de cima. Você some num bondinho que custa 7 euros, é muito mais fácil, se alguém falar suba a pé, se você estiver bem de caminhada, suba a pé, senão suba no funicular, como eles chamam, né, que é bem menos cansativo. Existe o restaurante, que é sensacional também. Normalmente é necessário fazer reserva, mas se você quiser tomar só um café, aí não tem tanto problema, tá? Dicas de restaurantes e bares, eu coloquei um pouco, logicamente que a gente tem centenas, mas esses são mais restaurantes e bares típicos onde as pessoas, os próprios atenienses vão. Logicamente, o 360 Hotel Atenas é mais turístico, né? Mas o Athinaikon, o Tsitsikas e o Cousina já não são. O Cousina é um restaurante excelente,
aos pés, digamos, da Acrópole, não vou dizer que é abaixo, logo abaixo da Acrópole, mas tem uma vista sensacional. Entrem depois no site para vocês darem uma olhada. Fica 5 minutos a pé da estação do Monastiraki de metrô, vale super a pena. E tem que fazer reserva sempre, porque está sempre lotadíssimo. Vocês vão ver turistas bastante, mas os gregos também gostam muito de frequentar, porque a comida é excelente, o lugar é lindo e super bem servido, né, o atendimento. O Tsitsikas é um pouco mais simples, para quando vocês querem comer alguma coisa, assim, quando estiverem no centro de Atenas. O Athinaikon, ele é entre um e outro, né, nem tão chique, nem tão simples, e também fica próximo da Praça Síntagma. É excelente, são comidas bastante típicas gregas, tá? Logicamente que típicas, no que eu digo, é no tempero, né, no tipo de preparação, mas vocês podem comer comida internacional ali também. Um pouquinho de vinhos. Quem não sabe, a Grécia é muito famosa por seus vinhos na Europa. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, tem pouquíssimos. Em São Paulo, nós temos um pequeno empório aqui no Bom Retiro, que se chama Empório Grego, que hoje em dia traz vinhos, inclusive eles são os próprios produtores do azeite, de um azeite lá do Peloponeso. Os vinhos também são ali da região do Peloponeso. Se vocês quiserem, depois a gente pode até passar para vocês o WhatsApp ou o Instagram deles. A mitologia grega tem o deus Dionísio, assim como os romanos têm o Baco, né? Então, ele representa o deus do vinho, da dança, da música. Os gregos são muito festivos, eles gostam muito de beber, de comer, de conversar, de rir, dançar, enfim. Acho que bem parecidos com a gente, né? Com relação a isso. Eles dizem que é o elixir da vida. Então, realmente, para eles, a bebida é uma coisa importante que faz parte, não só o vinho, como o uso e outras coisas, outros tipos de bebida que nós temos por lá. Nós descobrimos ali, né, que na Grécia existem mais de 4.000 anos de idades de uvas. Então, a Grécia tem 4.000 anos já de plantação de uvas e de preparo de vinhos. A Retsina é um vinho bastante conhecido, ele é um vinho branco, de uma resina, né, por isso se chama Retsina. Ele é bastante famoso e ele é produzido nos arredores de Atenas. Os tintos, eles são os mais famosos nessas denominações na Alcinemeia, da região do Peloponeso, e em Santorini existem várias vinícolas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos de Santorini. Um minutinho só para uma água. O que provar? Vocês poderiam me perguntar, né? Bom, N coisas. O grego é aquela região onde se tem a cozinha mediterrânea, né? Tão famosa cozinha culinária mediterrânea. Então, também pela sua proporção de mar, nós temos muitos peixes, frutos do mar, lulas, camarões, lagostas, todas essas coisas que para mim são deliciosas e super nutritivas, né? Fazem tão bem a nossa saúde. Também muitas saladas, verduras, legumes. Então, nós temos aqui no meio a famosa choriatic, que é uma salada com queijo feta sensacional. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos o queijo feta como se tem lá. É muito difícil a importação dele. Mas, se forem lá, passem no supermercado e tragam ele, porque vale muito a pena, vocês vão gostar bastante. Depois a gente tem a vitela aqui à direita com batatas, que vitela é uma carne que se usa bastante. Pela Grécia não ter pastos, a carne de vaca é muito complicada. Então, se utiliza cordeiros, ovelhas, que lá se tem muito por ser uma região montanhosa, bastante árida, então a vitela é bem usada também. Depois, como doces, aqui na parte de cima você tem a bugatsa, que é um doce de massa folhada, que se usa muita massa folhada na Grécia, até para as tortas salgadas. A bugatsa é uma massa folhada com um creme de baunilha maravilhoso.
E o baklava, que vocês vão ver aqui embaixo, ele tem cara de doce árabe, vocês vão dizer. Realmente tem, por toda a influência otomana, turca, então as culinárias se misturaram um pouquinho, né? Vocês vão ver charutinhos aqui de uva, charutinhos na Turquia ou em outras regiões também dos árabes. Então, as coisas se misturaram um pouco. Então, esse doce aqui, ele é massa folhada, bastante mel e nozes. Logicamente, tem N outras coisas, né? Esses são alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia. Aqui nós vamos ter as ilhas. Há algumas ilhas, né, das Cíclades, algumas. A ilha de Rhodes e a ilha de Creta não são Cíclades, a Rhodes é do Dodecaneso, e a de Creta é uma ilha à parte. Então, nós vamos começar por esse triangulinho aqui, onde nós temos as 3 ilhas mais próximas de Atenas, que são possíveis de visitar num passeio opcional de dia inteiro que nós oferecemos. Então, Hidra, Poros e Égina. Hidra é a mais longe de Atenas, e isso é assim, a 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos, de barco. Esse passeio é feito em ferry, tá? E por ser de dia inteiro, inclui o almoço, não tem guia acompanhante, tá? Mas tem o transfer também incluído. Então, o transfer do hotel até o porto, do porto até o hotel, e também o almoço incluído. Então, Hidra, Poros e Égina. Hidra é um refúgio maravilhoso, com paisagens sensacionais. Poros, as pessoas gostam de ir muito por causa do Mosteiro da Virgem Maria, quem não consegue fazer um cruzeiro, ou quem não consegue ir até Kushadasi, né, ali perto onde tem o mosteiro. Depois nós temos o templo de Poseidon, que é o deus dos mares, e Égina nós temos o famoso templo de Afé, que é esse que vocês veem aí do lado direito, onde ele constitui um triângulo entre o Partenon, o templo de Poseidon, que fica no Cabo Sunion, que é um outro passeio que pode se fazer de meio-dia, maravilhoso, que é feito ao final do dia, porque o pôr do sol ali é sensacional. Então, esse triângulo se completa com a Fé e o Cabo Sunion. Vamos falar um pouquinho das Blue Flags. As Blue Flags, vocês já devem ter ouvido falar, são dadas a praias de todo o mundo. Então, eles fazem uma avaliação anual, então, não só pela beleza, pela limpeza, mas tem que ter muitos outros serviços, banheiros, equipamentos de primeiros socorros, infraestrutura para receber os turistas e muito mais coisas, né? A Grécia, o ano passado, teve a oportunidade de ser o segundo país no mundo com o maior número de bandeiras azuis, só atrás da Espanha. Então, nós temos bandeiras azuis para praias da Grécia, para 15 marinas gregas e para 4 barcos de turismo sustentável. Isso é sensacional. E por isso vocês veem essas águas maravilhosas, não vem areias sujas, dificilmente vocês veem qualquer coisa nas areias da Grécia. E Creta foi a ilha que mais recebeu o número de bandeiras azuis em 2019. Esperamos esse ano, quem sabe, né, se tiver essa avaliação, que nós possamos ter mais bandeiras azuis. Falando um pouquinho agora das Cíclades, as Cíclades são 24 ilhas que formam um círculo ao redor da ilha de Delos. Então, Cíclades vem de círculo mesmo, que nós falamos Kíclades, exatamente por causa desse círculo. Então, Mykonos é uma delas. Mykonos, todo mundo sabe que ela é procurada por causa das suas raves, por causa dos DJs que estão lá em agosto, todos os anos, mas ela não é só isso, né? Ela tem muita história, ela foi invadida muitas vezes por piratas que iam, durante a passagem, paravam ali,
e roubavam o que podiam, né? Então, por isso, a cidade foi construída com o tempo, de uma forma a que se fizesse um labirinto, para que esses piratas se perdessem e não conseguissem chegar realmente ao centro da cidade. Por isso que todo mundo fala que Mykonos é um labirinto de casas brancas e azuis, mas como a gente pode ver, não são só brancas e azuis, né? Ali na Little Venice, que é essa foto que está aparecendo aqui, é um pedacinho dos mais bonitos, se chama de Little Venice porque praticamente ela está sob a água, né? Ali tem muitos bares, muitos restaurantes, fica lotado ao final do dia, tem um pôr de sol muito bonito, é um distrito do século XVIII, e também a ilha tem uma linha de ônibus, muito fácil de se percorrer as praias, também existe uma linha de barcos que faz ligação entre algumas praias famosas, inclusive a Paradise, né? Paradise é famosa por causa do seu Beach Club. Então, nós temos a Paradise e a Super Paradise, né? Então, a Super Paradise é bem ao lado da Paradise, e o Beach Club Paradise, logicamente, é famoso. O Divine Sea Beach Club também, na Super Paradise. Depois nós temos o Beach Club Mykonos, que fica na praia de Elia, o Santa Ana e o Aia Ana Beach Bar, que Aia quer dizer santa em grego, né? Então, nós temos o Aia Ana Beach Bar. Em Panormos, nós temos o Principote, que é um super famoso também. E na praia de Psaru, que é uma praia dos famosíssimos, inclusive internacionais, né? Conhecida pelo Beach Club Namos. Como vocês podem ver, a ilha tem coisas cozy, como a gente fala, né? Bares e restaurantes muito graciosos, como a gente pode ver nessa foto, que na foto eu consegui uma foto sem ninguém, só para vocês conseguirem ver melhor, mas fica tudo lotadíssimo, né? E também para quem gosta de fazer uma comprinha, já que está lá, lojas de marcas famosas também vocês encontram em Mykonos. Também existe o outlet de Atenas, que vale super a pena para quem tiver um tempinho, que não fica no centro, né, como todos os outlets. Delos, então, que nós estávamos falando, ela fica bem próxima a Mykonos, é possível você fazer um passeio de dia inteiro ou de meio-dia, saindo de Mykonos. Vale a pena para quem quer conhecer um pouquinho mais da parte arqueológica grega. Aqui vocês podem ver realmente um sítio arqueológico a céu aberto, e é exatamente o que essa ilha é. Ela não tem nenhuma outra atividade a não ser receber pessoas para visitarem o circo arqueológico. Então, temos essa Casa dos Golfinhos, que é muito famosa, do século II a.C., que é sensacional esse mosaico que tem aí no chão. O Templo de Apolo, que é um marco bastante famoso ali também. A ilha de Paros e Antiparos. Então, Paros e Antiparos, porque elas são bastante próximas também, é possível visitar Antiparos num passeio de dia inteiro, se alguém quiser, para passear, conhecer a estalagmite mais antiga de toda a Europa, enfim, dar uma percorrida pelas praias maravilhosas que tem também em Antiparos. Em Paros, a gente tem também um castelinho veneziano. Na verdade, vocês vão ver castelinhos venezianos em várias ilhas, por causa também da invasão dos venezianos, né? Além dos otomanos, dos turcos e outros tantos, em todos esses tempos aí. A aldeia de Nalça, que vocês podem ver aqui na foto acima, essa foto aqui, ela fica a 10 quilômetros do centro, é muito legal o lugar, tem muitos bares e restaurantes, tem o pessoal que vai de lancha, barco, de outras ilhas para almoçar ou passar a tarde aí. É possível você alugar um carro ou uma scooter na ilha, isso é muito fácil de se fazer em qualquer ilha grega, as maiores principalmente, né? As pequenininhas, a scooter é mais fácil. É uma coisa barata e que vale a pena. E que é preciso somente a nossa carteira de habilitação em português mesmo, tá? Para alugar o carro, e para alugar a scooter é preciso de habilitação de moto, tá, gente? Mas não precisa ser nada traduzido. As nossas valem lá também. O próprio hotel pode auxiliar
no aluguel do carro. Tá? A própria empresa de carro, muitas vezes, vai até o hotel para facilitar o passageiro. Em Naxos, é uma ilha sensacional, bem próxima a Paros. Logo que você chega, do lado esquerdo do porto, você tem uma ilhota, que se chama Palátia, e onde vocês podem ver esse portal do Templo de Apolo, que é sensacional. Eles não conseguem saber até hoje se realmente ele foi terminado ou não, mas está lá desde o século VI a.C. As ruas estreitas da cidade antiga são lindas para você percorrer a pé, passar uma tarde ali, se perdendo. Depois você tem praias sensacionais que você pode também ir de bicicleta, de scooter. Para quem gosta de cavernas, tem várias, com suas estalactites, que a mais famosa ali é a de Zaz. E também tem praias de bandeira azul em Naxos, como essa Aios Procópios, que está aqui embaixo, tá? Que é Santo Procópio. A ilha de Ios também é bem próxima. A igrejinha que vocês podem ver aqui, que é da Panagia Gremiosca, Panagia quer dizer santa, fica bem no centro e ela tem uma vista incrível, vale super a pena subir até ela. E depois aproveitar as praias sensacionais que tem Ios. Bom, gente, praia sensacional, eu vou falar em todas as ilhas. Mas aqui, as praias de Ios são muito famosas pelos mergulhos, tanto de snorkel como de tanque. Em todas as ilhas gregas é possível fazer mergulho, para quem gosta. Se a pessoa não tem ainda o certificado, é possível fazer um curso, pelo menos de snorkel lá, para se poder fazer o mergulho. Jovens do mundo inteiro estão nessas ilhas para competições de verão. A gente tem competições de vela, de windsurf, de kitesurf, enfim. As praias gregas, elas dão bastante oportunidade para isso. Agora vamos falar um pouquinho da tão famosa Santorini, que é a ilha mais cara que nós temos na Grécia, realmente. A segunda mais cara é Mykonos e a primeira é Santorini. Vale a pena visitar? Sim, a primeira vez, para mim, eu acho que é quase que obrigatório fazer Santorini e Mykonos. Ela é a ilha relacionada à mística Atlântida, vocês já devem ter ouvido falar. E já foi comprovada, eu vi um programa cientificamente, de que 99% ela deve ter sido realmente a antiga Atlântica. Quem quiser procurar, acho que no Netflix, ou nos programas desses Discovery, deve ter alguma coisa ali, porque eu vi um programa desse muito interessante. Fira é a parte central da ilha, e Ia, que se escreve Oia, mas se fala Ia, é o local mais sofisticado, digamos assim, com a maioria dos hotéis boutiques da ilha. Ela é famosíssima por causa do seu pôr do sol, mas não só por isso, gente. Ela é realmente, assim, de uma beleza bastante diferente. As praias não são bonitas porque elas são de areia negra por causa dos vulcões, né? Então tem muita gente que não gosta, mas de toda forma os hotéis, você pode aproveitar super os hotéis. Mesmo porque o visual da ilha é uma das coisas mais sensacionais que ela tem. O pôr do sol, eles dizem muito desse castelo de Lonça. Eu acho que não é só o castelo de Lonça, tem vários hotéis que têm vistas para o pôr do sol sensacional. Vista para o vulcão é, com certeza, uma vista maravilhosa para o pôr do sol. Por isso que as pessoas gostam de ficar nos hotéis localizados de frente para a caldeira, né, que se chama, porque ali é a melhor vista, é onde você vê realmente o pôr do sol, e você tem as fotos mais maravilhosas que você pode tirar, são realmente dessa parte. Uma outra forma seria ir às vinícolas. Nós temos muitas vinícolas em Santorini que você pode visitar, você pode degustar não só os vinhos, mas também podem fazer degustações de mezê. Aqui você tem uma imagem de degustação de 6 tipos de vinhos, né, brancos e tintos, e o mezê, que são pequenos aperitivos típicos que eles oferecem também,
isso está incluído se você quiser, ou até mesmo almoços, e fazem também alguns casamentos, para essa vista da caldeira que nós sabemos que um casamento aqui, sensacional. Muitos hotéis em Santorini, não só em Santorini, mas em várias ilhas gregas, fazem casamentos também. É só, se alguém tiver interesse, é só pedir para o pessoal da Mondiale ver conosco que nós podemos verificar para vocês, tá? Essas reservas da vinícola vocês podem fazer no site, diretamente com o hotel, ou quando o nosso transferista, com a pessoa que vai fazer o acompanhamento, vocês podem pedir, olha, eu gostaria de visitar uma vinícola, qual você tem, veja para mim qual tem disponibilidade, o que é possível fazer, e o pessoal pode fazer a reserva para vocês, tá bom? A ilha de Milos, que é uma ilha famosa também pela Vênus de Milo, né? Essa Vênus de Milo, infelizmente, não está na Grécia, ela está no Museu do Louvre, então, para quem for a Paris, pode ver, é a deusa do amor. Tem paisagens sensacionais nessa ilha, por causa de toda a atividade vulcânica, mas vocês vão ver que, apesar da atividade vulcânica, ela não tem praia de areias escuras, como tem em Santorini, né? Porque ela tem muito calcário também. Então, essa parte branca aqui do calcário, essa transparência das águas, tem 80 praias sensacionais, mas por incrível que pareça, essa ilha é muito famosa pela extração de minerais, que inclusive é feita até hoje há 11 mil anos. Tem uma mina lá para quem quiser saber onde é, né, para visitar de repente, né? Mas eu acho que as praias atrairão mais. Patmos, uma ilha bastante conhecida para quem faz cruzeiro, ela é uma ilha que não faz parte das Cíclades, ela faz parte do Dodecaneso, que quer dizer um conjunto de 12 ilhas, 12 outras ilhas, tá? Então, nós temos vários grupos de ilhas na Grécia. Então, a de Patmos faz parte de outro grupo, não das Ilhas Cíclades. Ela é patrimônio mundial da Unesco, porque ela é mundialmente conhecida pela ilha de São João, onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Então, disse que foi escrito a 95 depois de Cristo, na Caverna Sagrada, né? O mosteiro, que é este aqui, que parece mais um castelo, né? Ele foi construído em 1088, foi um monge que teve a ideia e iniciou a construção. Até hoje, nessa ilha, existem muitas celebrações da Semana Santa e da Páscoa, todos os anos, com bastante peregrinos, inclusive. A ilha de Rhodes, que também faz parte do conjunto de ilhas de Patmos, que é do Dodecaneso, né? Então, também é patrimônio mundial da Unesco. Ela é conhecidíssima pelo Colosso de Rhodes, vocês já devem ter visto fotos, mas, infelizmente, ninguém consegue comprovar ainda, porque ela simplesmente desapareceu. Ainda existem estudos a respeito disso. E ela inspirou, inclusive, o escultor da Estátua da Liberdade em Nova York. Ele se inspirou no Colosso de Rhodes para fazer a Estátua da Liberdade. Na cidade antiga, que é esta foto aqui, vocês podem ver essa muralha enorme, a cidade antiga é muito grande, vale super a pena de visitar, gente, vocês não têm ideia da coisa mais linda que é. Elas constituem um dos monumentos medievais de todo o Mediterrâneo, super bem preservado até hoje. Então, tem castelo, tem sinagoga, tem mesquita, tem museu arqueológico, tem palácio, tem várias coisas. Rhodes é uma ilha bastante grande, que as pessoas também normalmente passam, né, no cruzeiro. Aqui, do lado direito, vocês têm a praia de Lindos, e aqui em cima vocês têm uma antiga acrópole na Baía de São Paulo, que vale bastante a pena de se conhecer também. Creta, que é a maior ilha grega que nós temos, tanto ela é a maior ilha grega que ela não faz parte de conjunto de ilhas nenhum. Ela tem magníficas praias, montanhas, história riquíssima,
rica gastronomia, nós temos muitos vinhedos aqui em Creta também, uma extração enorme de azeite, tanto que a maioria dos azeites gregos que vocês veem aqui no Brasil, eles são da ilha de Creta. Muitos deles, inclusive, vem escrito Chania, que é dessa região da ilha de Creta. Esta ilha, ela tem a primeira cultura urbana da Europa, com 3.000 anos antes de Cristo. Então, estamos falando de 5.020 anos de cultura urbana nesta ilha. A sua capital é Heráclion, e é onde tem um dos maiores portos, né, onde desembarcam e embarcam os ferries e alguns cruzeiros, e é a região mais povoada da ilha. Um lugar famosíssimo também é o Palácio de Knossos, que deve ser conhecido quando se vai até lá. Gente, é um sítio arqueológico sensacional, que super bem preservado, que ainda não se consegue ver o fim da escavação. Aqui a gente tem agora a parte do Peloponeso, que são aqueles mini circuitos de 2, 3 e 4 dias que nós temos em alguns produtos já incluídos, e que se pode fazer também à parte, caso o cliente queira, tá? Então, digamos que aqui é a parte do interior da Grécia. Vamos começar, então, por Olímpia, que foi o berço dos Jogos Olímpicos, como nós falamos lá no começo, Patrimônio Mundial da Unesco, e aqui vocês têm um pouquinho do antigo estádio olímpico, só que as Olimpíadas começaram para homenagear o deus Zeus, não exatamente para se fazer uma competição só internacional. Depois é que isso foi mudado ao longo do tempo. E aqui vocês têm, infelizmente, uma parte só do templo de Zeus. Delfos, um pouquinho só para água. Delfos, que era o centro das adivinhações, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Então, lá, os líderes políticos, pessoas influentes, poderosas, que iam participar de guerras ou alguma situação difícil, eles sempre iam até os oráculos, lá em Delfos, para perguntar o que eles achavam, se iam vencer a batalha, se não iam, enfim, pedir conselhos, digamos assim, como se fosse uma cartomante da época de antes de Cristo, né, 1400 antes de Cristo. Então, digamos que fossem umas cartomantes atuais, só que é um pouco diferente o ritual. Do lado direito, vocês têm o que eles chamam de auriga de bronze, que é um cocheiro no carro de corrida antigo, né, de bronze, que foi descoberto ainda agora no século XIX. Então, ainda existem descobertas a serem feitas. Meteora, que é uma das partes muito interessantes da viagem para esse mini circuito lá no Peloponeso, é patrimônio mundial da Unesco também, é um local com fenômenos geológicos de 15 milhões de anos só, né, uma cadeia de pedras, praticamente, né, e existe vestígios desde o século XI de pessoas que moravam ali. Hoje em dia, esses mosteiros que vocês veem aí acima das pedras, que são ali, muitos deles do século XI mesmo, hoje em dia somente 6 são habitados por monges ainda e podem ser visitados. Algumas mulheres não podem entrar, mas logicamente que o guia sempre vai levar onde se pode entrar todo mundo, né? E podem ser visitados, então quem faz o passeio acaba visitando pelo menos um mosteiro. Vamos agora então para o Mar Jônico, onde nós temos outras ilhas sensacionais e que coisas importantes a se falar dessas ilhas. A melhor forma de chegar lá, sempre de avião de Atenas. Porque se não for de avião, para chegar, você vai ter que pegar um ônibus de linha regular, saindo de Atenas, vai passar pelo interior da Grécia, até chegar ao ponto mais extremo. No ponto extremo, você vai passar de ferry, mais 1 hora e pouco. Esse trajeto total seria umas 5 horas. E de avião, no máximo 50 minutos. Então, gente, por favor, sempre de avião para as Ilhas do Jônico, tá? Para não ter reclamação depois. As Ilhas do Jônico, elas não têm
conexão direta via marítima ou via aérea com as ilhas do Egeu. Sempre tem que se passar por Atenas. Por isso, se vocês quiserem alguma combinação de ilhas do Egeu, ali Mykonos, Santorini, todas essas que nós falamos, com as ilhas do Jônico, Corfu, Zakynthos, Kefalônia, vocês têm que passar por Atenas de qualquer forma. Por isso, é necessário um pouco mais de dias, porque se perde tempo em todas essas conexões. Corfu é uma ilha onde... Aqui, ó, Corfu fica aqui em cima, ela não tem conexão com nenhuma outra ilha do Jônico, o que é estranho, não é? Mas não tem conexão via marítima ou via aérea. É necessário voltar para Atenas para depois ir, por exemplo, para Zakynthos ou Kefalônia. Uma pena, eu acho, mas... Zakynthos e Kefalônia, eles têm conexão entre elas uma vez ao dia na alta temporada marítima, não tem aérea, tá? E uma coisa importantíssima é lembrar que as Ilhas do Jônico somente têm serviços em idioma inglês. Passeios, transfers, nada em português nem em espanhol. Então, para as pessoas que não falam inglês, essas ilhas são um pouquinho mais dificultosas, digamos assim. Nunca é impossível, né, gente? Ainda mais hoje em dia com celular, tradutor e etc. Mas a pessoa precisa saber disso, que é importante. Então, Corfu, que é uma ilha maravilhosa, bem próxima à Itália, então nós temos muitos italianos ali no verão, inclusive que tem casas ali de veraneio, né, para a temporada de verão. É uma ilha bastante particular, porque ela foi dominada sucessivamente por venezianos, franceses e britânicos, e a gente pode ver essa influência até hoje, no centro histórico da ilha, que é bastante preservado. Vocês podem ver um pedacinho dele aqui. E aqui vocês vão falar, Veneza? Não, gente. Aqui nós estamos nesse pedaço do centro histórico, no Carnaval, em Corfu. Então, ainda existe a tradição de se vestir como os venezianos para o Carnaval, como se fosse um Carnaval de Veneza, só que não em Veneza, mas na Grécia. Menos frio, né? Um pouquinho mais gostoso o clima, tanto que essa é uma das ilhas que tem o melhor clima durante todo o ano. Então, tem muita gente até que nem sai de lá, que mora lá durante o ano todo. Kefalônia, que é a maior ilha jônica, ela tem muito verde. Essa parte da Grécia, do Mar Jônico, são as ilhas que mais têm verde, muito mais do que as ilhas do Egeu. Penhascos, enfim, muitas praias, como todas elas, né? Você tem também influência veneziana aqui e também na próxima ilha que nós veremos depois, que é Zakynthos. Então, vocês caminhando sempre pelo centro das ilhas, vocês conseguem ver tudo isso. Temos um mosteiro maravilhoso aqui, que é uma oportunidade de conhecer para quem não vai, por exemplo, fazer o circuito clássico, e ver um maravilhoso pôr do sol do mosteiro de Quirúpia. Aqui a gente tem uma caverna, e cavernas ali nessa região também tem bastante. Zakynthos, que é bem conhecida por essa foto aqui da direita, né, do barco naufragado, por isso que a praia se chama Navágio, em grego quer dizer naufrágio. Então, essa é uma das ilhas mais fotografadas da Grécia, não mais do que Santorini, mas é uma das mais. Ela também tem influência veneziana, tanto que os venezianos até apelidaram como Flor do Oriente, devido às suas 7.000 espécies de flores da ilha. Essa parte da praia de Navágio, não se tem como ir a pé aqui. Então, você tem que chegar de barco normalmente, tá? E não é assim vazia na temporada, tá, gente? Pensa em um mundão de barcos e um mundão de gente aqui. Mas, de toda forma, não deixa de ser uma ilha maravilhosa como as outras. Agora, vamos falar um pouquinho. Ferry boat. Isso é um ferry, tá? Entrada e saída do ferry, ele é um navio enorme, onde se entram não só passageiros, mas como carros e caminhões. Então, depois que você entra por aqui, você vai deixar as suas malas num bagageiro aberto. Então, as pessoas ali vão indicar, o pessoal da logística, onde
para quem vai descer em cada ilha. Então, por exemplo, aqui está escrito Fira, que quer dizer que você vai descer em Santorini. Então, todas as malas de Santorini têm que ficar num lugar, todas as malas de quem vai descer em Mykonos em outro. Então, as pessoas têm que prestar muita atenção quando entrarem no ferro, onde vão deixar suas malas, tá? Porque as malas grandes não podem subir. Depois que deixou a mala, você vai subir pela escada rolante e vai aqui para as partes comuns, onde você tem as cadeiras com os seus assentos numerados, como se fosse uma poltrona de avião, que você vai poder ficar sentado. Ninguém fica sentado aqui, porque todo mundo gosta de ficar aqui na parte de fora, tomando alguma coisa, beliscando. Não tem restaurante, tem uma pequena lanchonete, onde você pode comer sanduíches, tomar um café, uma bebida fria, né, cerveja, essas coisas, mas restaurante, gente, com comida, não tem, tá? Sanduíche quente tem, saladas e besteróis, assim, batatas e coisas assim. Depois a gente tem o barco rápido. E qual a diferença do barco rápido? Pelo próprio nome, ele vai mais rápido, aproximadamente, tá? Não necessariamente na metade do tempo do ferry, mas aproximadamente na metade. Então, eles são bem menores, né, em tamanho. Também entram passageiros e carros e alguns pequenos caminhões. Uma vantagem do barco rápido é principalmente nesse trecho Santorini-Atenas ou vice-versa, que em ferry, normalmente, entre 8 e 9 horas de trajeto, é muito longo, gente. Eu realmente aconselho vocês a já pedirem para fazer alteração para o barco rápido, se não para pessoas que preferem até o avião, são 50 minutos, lembrando da bagagem do avião de 23 quilos. Uma coisa também importante, não existe carregador de malas para entrar e sair dos ferries ou do barco rápido. Então, aquela rampinha de entrada do barco, se você tiver com uma mala, 2 malas, 5 malas ou 10 malas, é você que vai carregar para entrar e para sair. Isso é importante de se falar para o passageiro também. Os pacotes com cruzeiros. Em todos os pacotes de cruzeiros, existem excursões incluídas que a própria companhia de cruzeiros já inclui. Então, essas excursões são, dependendo do número de noites do cruzeiro. Então, podem ser 2 excursões ou 3. As excursões são sempre em espanhol, o que facilita bastante para os brasileiros. Caso o passageiro não tenha descido para fazer a excursão, ele não terá a devolução do valor, tá? Então, não adianta reclamar. Isso é o cruzeiro, você está pagando por isso, então, se quiser, você faz, se você não quiser, não faz, mas não tem o dinheiro de volta. As visitas feitas são Kushadasi a Éfeso, na cidade antiga, descendo em Kushadasi, vai até Éfeso, descendo em Rhodes, vai até Lindos e até o centro medieval, e Heráclio, lá em Creta, vai ao Palácio de Knossos e ao Labirinto do Minotauro. Este é o Celestial Olímpia, tá? Como vocês podem ver, os navios gregos não são navios desses gigantes que o brasileiro hoje em dia está acostumado a fazer cruzeiro. Esse tem 1.600 passageiros e esse 1.200. Eu, particularmente, só um pouquinho para água, gente. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto muito de cruzeiros para se fazer na Grécia. Por quê? Você não consegue conhecer os lugares, né? Então, eu vou sair daqui só para a gente poder, vocês poderem me ver um pouco. Eu não gosto particularmente de cruzeiros na Grécia, porque eu acho que não se conhecem as ilhas gregas como deveriam conhecer. Você não tem tempo de sentar num barzinho, ver o pôr do sol, tomar o seu café, enfim, ficar ali o tempo que você quiser, sair andando, passear pelas ruas, ver como as pessoas são ali, o que se tem para fazer. Dormir e acordar no lugar é tão gostoso, enfim, eu acho que vale a pena, sim, para pessoas de idade, para pessoas que têm problemas em falar outra língua, pessoas que têm problemas de locomoção, pessoas que têm problemas para comida, né? Então,
até eu acho que é indicado. Mas, assim, tem essa ideia de que não tem glamour nenhum do que se está acostumado a se viajar nesses cruzeiros gigantescos hoje em dia, né? Então, não tem aqueles shows de Broadway, não tem aquele monte de jantar disso, jantar daquilo outro. Tem o jantar com o capitão, mas é só. Tem algumas danças, entretenimentos assim, mas que a própria tripulação faz, não é o pessoal especializado de show business que faz isso. Então, isso é bom também falar para o pessoal quando se vende o cruzeiro, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor.